Vou trazer um pouquinho da minha experiência já como gestor e um pouquinho do que a Bruna tem vivido hoje lá com o nosso pessoal de suporte e como a gente troca também hoje dentro da empresa, tá? Então, o feedback nada mais é do que dar um parecer para o colaborador ou para um grupo de colaboradores, né? Já que o feedback hoje, ele bem estruturado, ele pode ser tanto individual quanto dado no coletivo. E o feedback, normalmente, ele é relacionado principalmente à questão de desempenho, comportamento, resultados, objetivos, na questão de desenvolvimento. Então, existem N possibilidades de alinhamentos dentro da empresa, dentro do grupo, dentro da equipe que tem que ser feitos e que o feedback ele é muito importante, ele pode contextualizar de uma maneira muito positiva. Então, gente, como que o feedback hoje ele pode agregar no dia a dia? Trazendo, além de melhorar a comunicação, alinhar os objetivos, estabelecer confiança, uma das partes que eu acho mais importante é a questão do alinhamento de objetivos. Trazendo um case de uma colega que a gente tem lá dentro, que graças a Deus ela permaneceu. A gente conversou pós o estágio dela, a gente gostaria de efetivar ela. E ela ficou, não tenho certeza se eu quero, Bruna, não sei se eu quero ir adiante, eu não sei se eu estou pronta para ser efetivada, eu acho que a responsabilidade é muito grande a partir de agora. E a gente foi conversando, a gente deu esse tempo para ela, porque a gente não queria perder essa colaboradora, ela é uma colaboradora excelente para a gente, nos ajuda muito como time. E então a gente foi conversando com ela e foi entendendo, foi mostrando para ela que ela estava pronta. O momento que a gente decidiu que a gente gostaria de efetivar ela para o nosso time, na verdade ela já fazia parte do nosso time, não era porque ela era uma estagiária que ela não fazia parte daquilo ali. Então o alinhamento de expectativa, ele vem muito de encontro a isso, né? Ele é muito importante para isso. Então a gente começou a melhorar a nossa comunicação. Se ela não se sentia à vontade para seguir em frente como um cargo efetivo, que é, bem dizer, mais 2 horas de trabalho, é porque alguma coisa, daqui a pouco, entre a nossa comunicação, entre a nossa confiança, não estava bem claro. Então, a gente foi conversando e conseguiu reverter toda a situação. Hoje, ela é nossa efetiva, ela viaja com a gente para eventos, ela participa muito mais. Então, é a questão do feedback. A gente quase perdeu uma pessoa, a gente não ouviu ela não se sentia preparada e isso poderia ter sido até uma culpa nossa de não ter dado espaço para ela vir conversar conosco, né? Então, o principal, né? O processo é como uma bússola e ele vai servir para mostrar qual direção seguir. Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Se eu não estou alinhada com a cultura da empresa ou se eu estou achando que eu não estou dando o meu melhor, o feedback ele vai servir como indicador. Eu estou indo para o caminho certo, eu não estou indo para o caminho certo, eu preciso voltar quantos passos para ver para onde que eu vou seguir agora, né? Então é bem bacana isso que a Bruna falou, que acho que o primeiro de tudo é a empresa ter a noção de qual é o objetivo dela, aonde que ela quer chegar, né? E ser bem transparente nesse alinhamento de objetivo que ele faz com o seu colaborador, dando esse feedback, né? E aí quando a gente fala da questão de dar o feedback, um dos pontos bem importantes que a gente entende hoje é principalmente hoje para ajudar no desenvolvimento, né? Hoje, basicamente na equipe do NOC, hoje todo colaborador que entra, ele normalmente entra como estagiário, então ele normalmente é um colaborador que ele não tem muita experiência, né, ou nenhuma experiência, está vindo praticamente cru de mercado, então ele é um colaborador que a gente desde o início, a gente tem que ter essa relação de confiança, tem que ser transparente com ele naquilo que a gente tem como objetivo, de dar o feedback e auxiliar ele na questão do desenvolvimento. Porque a gente já tem ideia de quando a gente traz esse colaborador para dentro da empresa, ele não é um cara pronto. Ele não é um cara que a gente vai botar hoje sentado na mesa e é um cara que vai seguir trabalhando. Sendo que normalmente ele não conhece a empresa, ele não conhece o processo, ele não conhece qual é o sistema. Então a gente precisa dar toda essa base inicial e entender que esse cara está em desenvolvimento, ele tem o tempo dele e o tempo de cada um é diferente. A gente teve uma leva lá de, acho que 3 estagiários que entraram praticamente na mesma época, né? E desses 3 estagiários, 2 já foram efetivados, porque o tempo deles já era um pouquinho mais acelerado. A Larissa é uma delas, que veio com pouquíssima experiência de mercado, mas ela mostrou que ela tinha vontade, que ela podia se desenvolver muito mais rápido,
né? A gente teve o segundo, que foi o Jean, que esse já veio com um pouquinho mais de experiência de mercado e aí teve a oportunidade de crescimento maior. E a gente teve um terceiro estagiário, que é o Edmundo, que ele veio cru de mercado. Ele é um cara que a gente viu que ele tinha mais dificuldade, mas que a gente viu que valia a pena apostar nele, que era um cara que ele era comprometido, que ele tinha disponibilidade, que valia a pena a gente dedicar um pouco mais de tempo para ele conseguir se desenvolver e conseguir agregar junto na equipe, ter esse crescimento junto com a equipe, né? Então, quando a gente fala do feedback para o desenvolvimento, é basicamente, principalmente hoje, para a questão de correção de falhas, né? Sejam elas comportamentais, operacionais, de processos, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir dar um norte para o nosso colaborador. É exatamente o que a gente falou, né? É a bússola. A gente tem que dar o norte no desenvolvimento para ele saber o que ele está fazendo, não de errado, mas aquilo que ele pode estar fazendo diferente para conseguir agregar para ele mesmo e conseguir se desenvolver e ir crescendo cada vez mais e agregando mais responsabilidades e tendo novos conhecimentos dentro da empresa, né? Direcionamento de técnicas e habilidades a serem desenvolvidas, né? Então é exatamente isso, você identifica hoje dentro do colaborador aquilo que de repente está um pouquinho fora da curva e que ele tem que melhorar. E aí, principalmente, que é importante, quando a gente vai dar o feedback também, é sempre o reconhecimento dos pontos positivos para ele, né? A gente simplesmente não pode só falar de coisa ruim, né? Se realmente a gente entende hoje que um colaborador ele tem somente pontos ruins, eu acho que ele não serve para a empresa. Mas é a gente levantar para ele também o que ele tem de ponto positivo, o que está bacana no trabalho dele, porque isso faz ele entender, tá, beleza, isso aqui eu estou fazendo certo. Então, o que eu estou fazendo hoje de errado, o que eu posso fazer de diferente para melhorar cada vez mais o meu desenvolvimento e eu poder ir crescendo cada vez mais, tendo mais oportunidades dentro da empresa. Então aqui fica até uma frase, né? Nem todos os colaboradores têm autocrítica e maturidade para entender onde precisam melhorar. Então essa questão do feedback é exatamente isso. Às vezes a gente não consegue se autoavaliar, a gente não consegue enxergar muitas vezes aonde a gente está errando, o que a gente pode fazer de melhor para melhorar. Então a questão de feedback é muito importante para isso também. E acrescentando aqui o que o Rui já falou, essa questão principalmente de corrigir falhas, sejam operacionais ou comportamentais, não só falhas, mas dos principais motivos pelo qual hoje a gente definiu que o nosso método de integração na empresa é o estágio, é justamente para entender se aquele colaborador, aquela pessoa que está ali com a gente, ela vai também se adaptar à nossa cultura. Hoje a gente é uma empresa que visa muito a questão de inovação, vamos dizer. Então, questão de horário, a gente tem horário flexível, a gente não tem aquela coisa que tu tem que sentar e tem que atender naquela metodologia de oi, senhor, tudo bom, prezado cliente. Então, a gente já recebeu estagiários, colaboradores, assim, que chegaram na gente e trouxeram o feedback da visão deles de mercado, que eles tinham uma ideia diferente, que eles não conseguiriam se adaptar com esses horários flexíveis, porque ele faria o horário dele e daqui a pouco o colega não. Então, de novo, a questão também de coletar o feedback do colaborador e entender como nós, como empresa, podemos melhorar e como gestores também, né? Na motivação, que é a minha maior alegria de poder fazer a gestão das equipes, fazer o colaborador se sentir parte de todo. Hoje, a maioria das empresas tem até uma pesquisa que aponta que os colaboradores afirmam que o reconhecimento os deixam mais motivados. Hoje, eu acho que a maioria de nós que estamos aqui, a gente não busca uma empresa só pelo salário. A gente busca também fazer parte daquilo, né? Fazer parte daquela empresa, ser parte daquele processo. É chegar no final de um projeto e olhar, eu contribuí com isso e isso e eu faço parte disso. Cada novo projeto, cada nova feature do sistema, tu te sente parte disso. Então, essa questão de chamar o colaborador e falar para ele o quanto foi importante aquele projeto que ele fez, ou quanto foi importante, quanto a gente notou que ele se esforçou muito mais do que em outros projetos, motiva muito mais o colaborador. E na questão também dos pontos positivos, o que está indo bem e o que pode ser melhorado. A gente tenta sempre fazer com que não mostre que aquilo é um problema para a pessoa, porque isso também acaba desmotivando quando eu chego e falo, você tem um problema quando você não chega cedo, ou quando você tem um projeto que você não entregou atrasado, ou quando não se comunica com a equipe. A gente sempre trata no ponto a ser melhorado. A gente viu que isso daqui está indo bem e tal coisa pode ser melhorado se a gente fizer dessa forma, né? Uma coisa que é bem interessante, assim, o nosso segmento hoje é serviço, né?
eu atuo na área comercial, então eu tenho contato direto com o cliente final, né? O pessoal também tem, normalmente tem muito mais, muitas vezes para apagar incêndio, né? Ou realmente na entrega da solução quando a gente fecha um projeto com o cliente. E uma coisa que é muito bacana, assim, que eu sempre faço questão de fazer, é quando eu recebo um feedback do cliente, seja ele positivo ou negativo, a gente ter essa interação com o nosso pessoal do suporte, porque assim, a gente entende hoje que a gente tem a missão hoje de trazer negócio para dentro da empresa, falando da área comercial, e o suporte ele tem a responsabilidade de dar continuidade nisso, porque se hoje a gente fecha um projeto hoje com o cliente, a gente dá um prazo, não, em 48 horas no máximo eu estou entregando a tua infraestrutura. Se o pessoal de suporte hoje não faz essa entrega, a gente já tem um problema aí na questão de relacionamento com o cliente, a gente já vai receber uma reclamação. E quando a gente tem o retorno do cliente, seja ele positivo ou negativo, é bacana e é interessante a gente fazer isso, e eu tenho isso como prática, nós do comercial e meu colega Giovanni, que também está aqui com a gente, tem isso como prática de dar o feedback para o pessoal. Por quê? Para eles entenderem que eles fazem parte do todo, eles não são simplesmente, tá, a gente vende, a gente recebe os méritos, vocês não têm mais nada a ver com isso, né? Não, muito pelo contrário. A gente recebe feedback positivo do cliente, pô, me atenderam super bem, a gente teve uma comunicação muito boa, a entrega foi super rápida, tá funcionando tudo bacana, pô, gostei do atendimento. Cara, não sou só eu que tenho que receber os méritos disso. O cara que está lá fazendo todo o trabalho braçal lá para entregar a máquina, para entregar o sistema, para fazer correção, para fazer alinhamento, né? Isso é muito bacana e a gente tem que dar esse feedback para o cara, por quê? Porque isso motiva, isso mostra para ele que ele é importante, que ele faz parte do todo. E aí quando a gente fala na questão de transmissão de feedback, muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado. A gente teve uma discussão ontem, né, Bruna, quando a gente estava falando da palestra, que a gente colocou aqui, que preferencialmente ele tem que ser individual, e na terça-feira eu assisti uma palestra na trilha de inovação, falando exatamente sobre a questão de comunicação não violenta, de que feedback positivo tem que ser dado em equipe, no meio do grupo. Eu disse para a Bruna, tem momentos que eu concordo e tem momentos que eu discordo, porque depende muito do time que tu tem. Tem pessoas que eu já trabalhei, que normalmente quando tu dava um feedback positivo em grupo para alguém, aquela pessoa se milindrava. Era uma pessoa que normalmente ela já tem lá o queridinho do time, só ele ganha elogio. Então às vezes a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e conhecer um pouquinho mais do nosso time para saber a forma como a gente vai dar o feedback, seja ele positivo ou negativo, né? Feedback negativo eu acho que jamais a gente deve dar em grupo, jamais ele deve ser dado em público, porque isso tu acaba fazendo com que a pessoa não se sinta bacana na frente do time como um todo, né? Então, por isso que eu normalmente, toda vez que eu fiz gestão de equipe, eu preferia sempre dar o feedback individualmente, que eu acredito que tu consegue ter uma troca muito mais bacana e não necessariamente tu precisa, cara, vamos conversar. Não, na hora o cara tá tomando um cafezinho, foi na cozinha lá, chega junto, pô, e aí, como é que tu tá? Tá bacana, bom, acho que aconteceu isso aqui acho que não foi legal, acho que de repente a gente pode trabalhar diferente. Então, não necessariamente tu precisa chamar o cara para dentro de uma sala para dar um feedback. Eu acho que na maioria das vezes, as formas com que eu tive um retorno muito melhor do feedback dado foi dado de uma maneira muito mais informal e muito mais amigável com o colaborador do que realmente levando o cara para uma sala para fazer isso, né? O feedback, então, ele tem que ser bem objetivo, né? Então, sem muita enrolação, sem muita embromação, né? Chega para o cara realmente e dá o feedback, fala aquilo que tem que falar. E esse feedback ele tem que ser sempre baseado em fatos, não em suposições, né? Então não vou dizer, eu acho que de repente... Não, cara, isso aqui eu achei que tu não fez legal, não foi bacana, acho que essa tua atitude não foi legal, acho que tu poderia ter tratado de uma maneira diferente, ou isso aqui que tu fez não é assim que faz, a melhor maneira de fazer é assim, tu vai obter um resultado melhor, tu vai conseguir entregar melhor ou mais rápido. Então é sempre em cima de fatos, não em cima de suposições, né? Mostrar para ele as ações e consequências em cima daquilo que ele fez, as atitudes que ele tiver. Olha, se tu tratar assim vai acontecer isso, se tu não fizer assim, de repente pode acontecer aquilo. Então, é sempre em cima de ações e consequências. E o feedback, a melhor coisa é a questão do conhecimento interpessoal, né? Porque ali tu consegue ter um relacionamento, tu consegue ter uma proximidade muito maior. Ontem eu estava comentando com a Bruna, teve um período que eu trabalhei em um call center. Eu coordenava algo em torno de 60 pessoas, eu tinha 4 supervisores abaixo de mim, mais equipe de 60 pessoas de televendedores, né? E a maioria eram pessoas ali que estavam começando no mercado de trabalho de 16 a 20 anos.
e tu conseguir engajar esse público nessa idade que muitas vezes não tem muita responsabilidade para conseguir chegar nos resultados, a forma que eu consegui fazer isso foi realmente conhecendo a vida de cada um, sabendo o que cada um fazia da vida, tentando conhecer um pouquinho mais a família, o que gostava de fazer, o que não gostava, e dessa maneira buscar um maior engajamento deles no trabalho, mostrando, cara, olha só, tu quer fazer uma faculdade, tu quer terminar teus estudos, tu quer comprar teu carro, então é conhecer um pouquinho mais da vida dele para saber as formas como tu consegue engajar aquele colaborador para obter os resultados, né? E aí é uma frase que fica bem bacana, que ele é como um presente, né? Você recebe como ao receber você escolhe se utiliza ou deixa guardado. Então isso é muito importante porque tem que saber filtrar, né? Deixar bem claro para a pessoa que aquilo de repente pode servir para ela ou não, mas é a forma como tu enxerga aquilo, ninguém é dono da verdade, mas que se tu tá passando aquele feedback, se tu tá dando aquela informação é porque tu entende que ela pode melhorar e que ela pode crescer com aquilo que tu tá passando para ela. Fazendo um comentário rápido aqui, que a gente está com o horário meio estourado, realmente aqui em questão de como transmitir o feedback, eu acho que varia de equipe para equipe, né? Eu particularmente gosto de dar o feedback quando ele é positivo, muito mais aberto à equipe, porque eu vejo que motiva dentro da minha equipe, claro, acaba motivando os outros. Eu também quero receber um feedback desse, eu também quero que a Bruna chame e fale para todo mundo que eu fiz um atendimento excelente, que o cliente voltou a comprar produto com a gente por causa de um atendimento que eu fiz ou por causa de alguma coisa que eu acabei entregando para aquele cliente, né? E aqui, como receber um feedback? Eu acho que o primeiro passo, quando a gente vai receber um feedback, ele é justamente, ele é um presente. Um feedback, ele é um presente para ti. Então, primeiro, valoriza isso. Se aquela pessoa ela tá vindo até você para te dar um feedback, é porque alguma coisa está acontecendo. Ela não veio do nada porque, hoje eu vou sair dando feedback para cada um, vou lembrar de alguma coisa aqui e vou falar. Não. Então, valoriza, seja receptivo. Por mais que na hora você pense, não tem nada a ver, isso daqui não é pra mim, ele tá falando de uma coisa nada a ver, não concordo, guarda pra ti, vai pra casa, pensa, reflete sobre aquilo, vê se aquilo faz sentido. Provavelmente se aquela pessoa falou daqui a pouco, aí entra até um pouquinho de comunicação não violenta, que foi uma palestra que a gente teve aqui, se eu não me engano, terça ou quarta-feira. Justamente entender por que aquela pessoa veio até você e te trouxe esse feedback. Muitas vezes, se tu acha que aquilo não foi, não agregou em nada, né, não foi válido, bom, agradece de qualquer forma essa pessoa, vai para casa, reflete sobre isso e qualquer coisa chama depois essa pessoa e fala, olha, fulano, aquele feedback que tu me deu tal dia, então eu refleti sobre e eu tenho a minha opinião que é isso, isso e isso. Por que tu acha sobre, o que tu acha sobre isso, né? O que te motivou a me trazer esse feedback? E daí entender, daqui a pouco a pessoa te trouxe feedback de um assunto lá, ela tá começando a entender como dar o feedback, te trouxe um assunto de 3 meses atrás, só que ela te falou que foi ontem. Então, esse processo de refletir sobre, entender até o que a outra pessoa quer te transmitir, isso é importante. Então, valorize o feedback e trate ele como presente, né? Então, escolhe se tu quer utilizar ele, se ele cabe pra ti, se não cabe, deixa guardado. Provavelmente algum dia vai fazer diferença na sua vida, né? Então, as consequências, a presença do feedback, eu acho que o primeiro passo, e é o case que eu acabei de trazer ali, tu retém um talento, né? Tu retém muitas vezes uma pessoa. Então, por causa disso, por causa daquele feedback, por causa daquela relação interpessoal que tu começou a ter com aquela pessoa, tu tem essa retenção, né? Tu consegue melhorar a performance e comportamento, porque tu tá trazendo indicadores. Olha, semana passada aconteceu isso, e daí a gente conversou, e daí agora tu vem melhorando, então melhorou teu comportamento, melhorou tua postura, melhorou tal coisa que tava dificultoso pra gente. Aumenta o engajamento daquele colaborador com a tua equipe, né? Porque ao momento que tu tá trazendo feedback, ela se sente parte daquilo. Então o colaborador ele se sente mais engajado com a tua cultura, ou com o que vem acontecendo 24 horas, vamos dizer, dentro da empresa.
e a consciência de que sempre podemos fazer melhor. Então, muitas vezes, quando tu vai dando feedback, tu começa um pouquinho, são várias coisas para melhorar, e tu começa ali de baixo dando feedback para ele mesmo toma consciência que, poxa, eu posso melhorar nisso, e muitas vezes ele já te traz feedback. Olha, tu me falou sobre isso semana passada, e eu melhorei, e eu vi também que tem várias outras coisas que eu posso melhorar. O que tu acha de eu fazer assim? O que tu acha de eu fazer assado? O que tu acha de eu pegar isso daqui e fazer dessa forma? Vamos mudar? De novo, né, o engajamento. E depois a ausência do feedback, eu acredito que ela afasta muito, principalmente o colaborador da gente. Ontem eu e o Rui, a gente estava conversando até sobre isso, e a gente estava falando que muitas vezes quando a gente deixa de dar o feedback para um colaborador, ou para quem seja, não só para o colaborador, muitas vezes é porque a gente já está desacreditado daquela pessoa. Então, isso reflete muito no afastamento e na maior rotatividade das equipes. Porque muitas vezes a gente tem cases e números que a gente não pode estender aqui por causa do tempo, mas muitas das vezes a gente tá desistindo de um colaborador ou de uma pessoa que está na nossa volta, né? Pela ausência do feedback. Então, em equipes, principalmente da galera de esporte, aí quem trabalha com esporte, quem trabalha com atendimento direto ao público vai me entender. É tão bom a gente ter uma equipe que quando o cliente liga, aquele fulano já sabe quem é, já sabe o problema dele. Então, a ausência do feedback, ela acaba afastando, muitas vezes, até o teu cliente da tua empresa, né? Agrava nos relacionamentos interpessoais, porque o feedback aqui, ele ajuda muito a entender a postura do teu colaborador. Muitas vezes ele não está tendo um desempenho bom no atendimento, por exemplo, e tu começa a conversar com ele e tu entende que ele está com um problema em casa, está com um problema no relacionamento com os pais, está passando por uma dificuldade em casa. Então, a ausência dele, tu deixa de entender o que o outro está sentindo. E, claro, a perda na produtividade, porque muitas vezes o colaborador pensa, se ninguém chegou até a mim para falar que isso estava ruim, é porque tá bom, ou se daqui a pouco eu paro de fazer e ninguém me falou nada, segue o baile, né? Segue a vida. Até nessa questão de perda de produtividade tem algo que é bem relacionado comigo mesmo, assim. Eu entrei na Dentro em junho do ano passado, a Bruna estava voltando para Dentro em agosto, né? E como eu estava iniciando na área comercial, na parte de serviço, eu comecei a dizer para a Bruna, me dá feedback, vamos bater um papo? Vamos. Bruno, me dá um feedback, como é que tu acha que eu estou abordando o cliente, como é que tu acha que eu estou falando da questão de serviço, tu acha que tem algo diferente que eu posso fazer? E aí entra exatamente na questão da perda de produtividade, né? Porque quando a gente fala de serviço, o B2B principalmente, o tempo para você conquistar um cliente, conseguir levantar um projeto, levantar uma oportunidade, isso demora um pouco de tempo. Então eu queria acelerar isso um pouco mais e queria um pouquinho do feedback da Bruna, da experiência dela, do que ela via hoje na questão de infraestrutura, do que ela já tinha vivido, como ela podia me ajudar a melhorar em tudo isso, né? Então eu não queria perder minha produtividade, naquele momento eu não tinha quem fizesse a minha gestão na área comercial para me dar esse feedback. Eu comecei a correr para a Bruna, Bruna, vem cá, vamos bater um papo, me ajuda. Como é que tu acha que eu posso melhorar? Como é que tu acha que eu posso me desenvolver um pouquinho mais? E aí a gente faz esse trabalho, na verdade, nós dois até hoje, né, Bruna? Só para fechar aqui, então, e uma coisa que é bem importante, que o feedback ele não é só de cima para baixo, né? O feedback ele pode ser de baixo para cima. Então, quem é gestor, quem é líder, tem que estar preparado, tem que estar disponível para receber feedback também. Afinal, a gente não é dono da verdade, tá bom? E, gente, só para encerrar aqui, para fidelizar tudo que a gente falou, eu trouxe um vídeo, ele é bem rapidinho, tá? Eu sei que nosso tempo já está meio estourado, mas ele é bem rapidinho. Vamos ver aqui. Um dia eu tive uma experiência interessantíssima de um gerente em uma empresa que naquele dia ele tinha duas missões. A primeira era demitir um funcionário que não estava indo bem. Segunda missão era tentar reter um funcionário que tinha pedido demissão e que a empresa queria que ele não saísse. Bom, aí ele chamou o primeiro e falou, fulano, olha, infelizmente eu tenho uma má notícia, a empresa está dispensando os teus serviços. Ele falou, mas por quê? Não, por quê? Porque você não está rendendo. A empresa esperava mais de você, você não está, seu trabalho não está, não é o que a gente esperava. E teve que ouvir o seguinte, bom, mas eu estou aqui há 1 ano, trabalhando aqui na empresa, todo dia eu faço a mesma coisa, do mesmo jeito. E achei que estava bom, porque nunca ninguém me chamou para dizer que eu tinha que melhorar. O primeiro feedback já é para demitir o cara. Isso é falta de ética. Aí chamou o segundo.
fulano, soube que você está saindo, pediu demissão, mas por quê, pô? A empresa gosta de você. Por que você quer ir embora? Tá bom. Teve uma outra empresa aí que ouviu falar de mim, me fez uma proposta melhor. E eu aceitei, mas eu aceitei com naturalidade, porque eu achei que não ia fazer falta aqui. Porque nunca, nesse tempo todo, alguém disse para mim que eu era importante para a empresa, que eu estava indo bem, que estavam gostando de mim. Eu achei até que não gostavam de mim, porque nunca ninguém me validou. Então, se veja, duas situações aparentemente opostas. Um tinha se demitido e o outro estava sendo demitido pelo mesmo motivo, por falta de feedback. Então, cuidado, feedback para mim como eu disse, é a principal ferramenta de gestão de pessoas e, além disso, é uma manifestação de respeito e de afeto pela pessoa, mesmo que seja para criticar. Então, critique quando necessário for, elogie quando merecido, também não transforme o elogio em banalidade, porque senão ele perde o valor. Então, pessoal, era exatamente isso. Se vocês tiverem interesse de levar esse vídeo para a empresa de vocês, é bem fácil pesquisar lá no YouTube a importância do feedback, certo? E eu acho que, bom, primeiro pedir desculpa aí pelo atraso. Na verdade, como a gente começou um pouquinho antes, a palestra não vai afetar no próximo palestrante. E cabe agora os nossos agradecimentos, né? Então, eu sou Bruna Grelt, hoje coordenadora aqui da trilha de carreiras também. Atualmente eu faço a parte de gestão de pessoas do time de atendimento. Também sou gerente de relacionamento e Customer Success lá dentro. Trabalho um pouquinho na parte de infraestrutura, porque hoje é o meu maior amor pela parte de infraestrutura, certo? Já sou palestrante aí a um longo prazo. E deixei aqui minhas redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Eu posto bastante coisa lá, principalmente voltada à área de cloud, certo? E, enfim, muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência aqui. Se vocês tiverem perguntas, por favor, que a gente vai sortear a camiseta. Tá bom. Eu acho que vocês... Tá ligado? Tá no microfone só, né? Eu tô sem retorno também, mas a questão do que eles falaram de receber o feedback, eu acho que tem pessoas até que têm dificuldade de receber o feedback positivo. Eu vejo isso na equipe que eu trabalho, que pessoas falam que tem dificuldade. Então eu acho que a técnica que vocês mostraram de situação, comportamento e impacto, o SCI, ele ajuda bastante. Quando você dá o feedback baseado numa situação, um exemplo bem simples, né? Tipo, a situação, a reunião de ontem, o comportamento foi você atender o telefone 3 vezes, o impacto isso tirou a atenção de quem estava administrando a reunião e aquilo ali acabou impactando em tudo. Então ajuda bastante. E é a questão que também a gente também tem que se treinar para receber feedback. Que uma das coisas que até quando estudando feedback, vendo sobre isso, palestras, mostra que o mesmo setor que a gente ativa o nosso cérebro reptiliano, que foi falado até anteriormente, quando a gente alguém fala, tem um feedback para você. A primeira coisa que a gente faz é na defensiva. E como vocês falaram, o feedback a gente deve levar como sendo um presente. Que a pessoa está falando aquilo pra gente, não está uma crítica para prejudicar a gente, mas é querendo que a gente melhore. Eu acho que é isso. Só mais complementar mais o que vocês falaram. Legal. Primeiro, parabéns por trazer esse tema, é tão legal. É difícil, né, dar um feedback. Eu também já fiz alguns cursos, eu sei que a gente tenta sempre melhorar, tanto para receber quanto para poder fazer. Queria saber se vocês têm algum framework ou alguma metodologia, porque igual você comentou do feedback, às vezes no cafezinho é muito bom, é legal, mas se existe alguma coisa que vocês utilizam como processo para isso, e também só complementando, feedback para estagiário talvez é fácil, né, de você corrigir e tal ali, porque eles estão ali aprendendo, tudo é novo e tal. Mas e feedback entre pares ou até hierarquicamente diferentes, se vocês têm alguma experiência? Só complementando a pergunta, que era tudo isso que eu queria perguntar. Tem alguma leitura recomendada? Tá, eu vou responder, depois tu responde aí.
Então, obrigada. Realmente, eu acho que o feedback, ele muitas vezes não é uma crítica, é um feedback ou positivo ou construtivo. Obrigada pelo complemento. Sobre a tua pergunta, na verdade, de novo, alinhamento de expectativa, né? O estagiário, ele claro, é muito mais fácil chegar e dar um feedback para ele, porque quando ele entra na empresa, a gente já conversa qual a expectativa que a gente tem com ele, com a expectativa muitas vezes que a gente já fala assim, olha, referente a tal prova que tu fez, a gente acha que dentro de 6 meses, 1 ano, 3 meses, tu vai ser efetivado. Que a maioria desses estagiários que entraram, principalmente o que o Rui comentou ali do Jean, ele já entrou e a nossa expectativa era que em menos de 4 meses ele fosse realmente efetivado. Mas quando é impar, eu tenho bastante essa experiência, porque eu lido hoje direto com a galera do time técnico que faz o atendimento, então eu tenho que revisar os atendimentos, eu tenho que ver por que tal entrega não foi feita dentro daquele prazo, né, como é que o cliente se sente, e realmente é, de novo, perder o medo, né, a gente está ali justamente para construir junto. Hoje, claro que a nossa equipe, ela está preparada para isso. A gente não tinha, logo quando eu entrei, a gente não tinha muito esse costume de dar feedback, então as primeiras experiências foram, poxa, Bruna, tu já tá me chamando aqui para me falar não sei o quê. E não, na verdade a gente quer construir junto. E claro, foi uma onda de mudanças. Então, entre todas essas mudanças, as pessoas entenderam que aquilo ali era pra gente construir realmente junto. Então, um dos feedbacks que a gente teve era o fulano saía, terminava tal horário, e daí o outro fulano entrava. E muitas vezes o cliente respondia naquele meio tempo, e a gente viu que aquilo ali, aquele tempo de atendimento, por mais que não ia impactar. Muitas vezes o cliente fala assim, estou verificando. Mas o cliente, como cliente, ele precisa daquele feedback de, ok, vamos te aguardar. Então, esse foi um dos principais feedbacks. E quando a gente conseguiu colocar isso na prática, que foi ali uma questão de semana de chama, repete, o pessoal viu que, poxa, Bruna, mas melhorou até o nosso feedback como colaborador que o cliente traz, né? Então, realmente, ele é um pouco dificultoso no início, mas depois que a empresa engrenar, todo mundo entende que é construtivo. Isso. E ferramentas, eu particularmente, junto com o Rui, até a gente já pesquisou algumas ferramentas de mercado, mas hoje a gente entende que o feedback, ele não tem que ser, pelo menos na nossa empresa, ele não tem que ser mais uma ferramenta. Ele tem que ser uma ferramenta de comunicação, na gestão de pessoas, mas ter uma ferramenta ali que vai me dizer, toda vez que eu quiser dar um feedback, não é tão agradável quanto eu falar assim, Rui, vamos lá tomar um café que eu queria conversar contigo, queria trocar uma ideia. E muitas vezes o nosso feedback, ele acaba acontecendo mais na conversa. Então, eu quero trocar uma ideia contigo, aconteceu isso, o que tu acha? E a pessoa mesmo, como ela já está preparada, ela fala, poxa, falhei naquela parte lá, eu poderia ter feito melhor, da próxima vez eu vou tentar fazer dessa forma, né? E no nível de hierarquia, a gente hoje tem uma proximidade muito grande na empresa, então os nossos chefes lá, a gente chama os guri, os clientes ficam até, quem é os guri? Quem é os guri? Na verdade, eles são os diretores da empresa e a gente tem uma proximidade muito grande com eles. Então, a gente dá feedback a toda hora e é muito tranquilo a forma como eles recebem, porque justamente eles entendem que a empresa, ela não é construída por um produto, ela é construída por pessoas. E quando a gente está levando o feedback para a diretoria, é porque a gente quer melhorar como empresa mesmo, né? Não sei se isso acaba respondendo as perguntas. E para leitura, tem isso. Eu vou deixar com o Rui porque ele tá mais... questionando a questão de leitura, né? Tem um livro que eu tô lendo que é A Arte de Dar Feedback, um livro muito bom. A Arte de Dar Feedback é um livro muito bom e que fala um pouquinho da questão de gestão e também como chegar nas pessoas, é Gestão 360. Também é um livro muito bom para leitura. Rapidinho, eu sou Scrum Master, tá? E o feedback não é um feedback formal de RH, é mais uma troca. Como vocês veem isso? Assim, chega num ponto que isso tem que ser evoluído e o RH ir junto, ou manter separado não é prejudicial? É uma pergunta. Eu acho que o envolvimento do RH, ele acaba se dando muito mais, eu acho, quando a gente fala da questão de comportamental, na grande maioria das vezes, e quando chega a um nível que você entende que tem que haver intervenção. Quando é algo um pouco mais pesado do que aquilo que você consegue contornar no ambiente normal ou num bate-papo meio casual, assim. Eu entendo dessa maneira e sempre foi a forma como a gente tratou. Tá bom, gente? Meu nome é Rui Oliveira, então só terminando de me apresentar, sou consultor de TI lá na Dentro. Deixo aqui os meus contatos, meu LinkedIn, Instagram. Quem quiser bater um papo, a gente está sempre ativo nas redes sociais, tá bom? Obrigado, gente.